Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Existe uma promessa que o neoliberalismo faz há 50 anos. É simples, é elegante e é, como a Argentina de Milei está provando em tempo real, uma mentira. A promessa é essa: corte o gasto público, faça superávit, equilibre as contas e o mercado recompensará com câmbio estável, investimento estrangeiro e crescimento. Javier Milei chegou ao poder em dezembro de 2023 prometendo exatamente isso. Cortou tudo o que tinha que cortar: salários reais dos servidores, aposentadorias, obras públicas, transferências às províncias, ministérios inteiros e conseguiu o que prometeu: superávit primário. A Argentina de Milei produziu superávit primário pela primeira vez em mais de uma década, e o peso argentino continuou derretendo. Perdeu mais da metade do valor real em 2 anos. A inflação destruiu o poder de compra dos trabalhadores argentinos de forma que não se via desde a crise de 2001. Enquanto isso, o Brasil de Lula opera em déficit fiscal. E o real, apesar das pressões, manteve estabilidade relativa e até se valorizou em relação ao peso nos últimos anos. A cartilha liberal não funcionou. E não funcionou por acidente, não por incompetência de implementação, não por falta de vontade política. Não funcionou porque estava errada desde o princípio. Como a teoria econômica heterodoxa, o pensamento da CEPAL e toda a tradição marxista de análise do capitalismo periférico havia previsto. E hoje, no podcast Glione, vamos entender por quê. Com Celso Furtado para entender o subdesenvolvimento que o neoliberalismo não resolve. Com Raul Prebisch para entender a deterioração dos termos de troca que nenhum superávit contorna. Com Paul Krugman e Joseph Stiglitz para mostrar que até economistas mainstream reconhecem que a austeridade não funciona como prometido. Com Hyman Minsky para entender a instabilidade financeira que a desregulação produz. Com Rui Mauro Marini para entender a superexploração que sustenta o modelo Milei. Com Dani Rodrik para entender por que a globalização assimétrica produz os resultados que estamos vendo. Com o debate Brasil versus Argentina como laboratório histórico em tempo real. Bora entender. Vamos aos fatos primeiro, porque a precisão importa. O governo Milei implementou o ajuste fiscal mais agressivo da história argentina recente, corte de 30% nos gastos públicos nos primeiros meses de governo, eliminação de subsídios à energia, ao transporte e aos alimentos básicos, que haviam sido criados para proteger a população da inflação, demissão em massa de servidores públicos, dezenas de milhares, fechamento de ministérios inteiros, cultura, mulheres, ciência e tecnologia, entre outros. Desvalorização controlada do câmbio, o crawling peg, que mantinha o peso num corredor de depreciação gradual. O crawling peg, pessoal, nada mais é que uma mini desvalorização cambial. É um regime cambial onde a taxa de câmbio de um país é atrelada a uma moeda forte, como o dólar, mas sofre ajustes graduais, frequentemente controlados pelo Banco Central. E obteve o que prometeu: superávit primário de quase 2% do PIB em 2024, o primeiro em 16 anos. Queda da inflação de pico mensal de 25% em dezembro de 2023 para algo em torno de 3-4% mensais no final de 2024. Mas queda de 5% do PIB no primeiro ano, aumento da pobreza de 40% para mais de 55% da população, queda real de 30% dos salários e o peso continuou se desvalorizando, porque o câmbio oficial era artificialmente mantido, enquanto o câmbio paralelo, o dólar blue, revelava a desconfiança real do mercado. E o mercado deveria recompensar o superávit que não recompensou. Por quê? Aqui precisamos da teoria econômica para entender o que fatos mostram. A premissa central da cartilha neoliberal, que superávit fiscal leva a câmbio estável,
se baseia numa equação simples. Déficit fiscal é igual a emissão monetária, que é igual à inflação, que é igual à desvalorização cambial. Portanto, a lógica reversa seria superávit menos emissão, menos inflação, valorização cambial. Mas essa equação tem um pressuposto que raramente é explicado. Ela funciona apenas quando o problema cambial é primariamente fiscal. Na Argentina, o problema cambial não é primariamente fiscal, é estrutural e histórico. Raul Prebisch, o fundador da CEPAL e economista que mais profundamente analisou as economias latino-americanas, havia identificado o problema central há 70 anos. Os países periféricos exportam produtos primários, cujos preços tendem a cair no longo prazo em relação aos produtos industriais que importam. Essa deterioração secular dos termos de troca significa que, independentemente do equilíbrio fiscal interno, a posição externa da economia periférica tende a se deteriorar. A Argentina exporta soja, milho, trigo e carne. Importa tecnologia, equipamentos industriais e combustíveis processados. A tendência de longo prazo é que seus produtos valham cada vez menos em relação ao que precisa importar. Nenhum superávit fiscal resolve essa assimetria estrutural. Celso Furtado, em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, mostrou que as economias periféricas têm estrutura de inserção internacional que as torna vulneráveis independentemente de sua gestão fiscal interna. A dívida externa acumulada, os contratos de concessão com empresas estrangeiras, a remessa de lucros e dividendos, tudo isso cria pressão sobre o câmbio que o equilíbrio fiscal doméstico não consegue contrarrestar. A Argentina tem dívida externa de mais de 400 bilhões de dólares, herdada em grande parte das aventuras neoliberais anteriores, incluindo o próprio FMI, que agora supervisiona o ajuste de Milei. O serviço dessa dívida exige saída constante de dólares que pressiona o câmbio para baixo, independentemente do superávit primário em pesos. Agora chegamos ao argumento mais politicamente potente. Não precisamos recorrer apenas a marxistas para criticar a austeridade de Milei. Os próprios economistas mainstream, laureados com o Nobel, publicados nas melhores revistas, documentaram que a austeridade não funciona como prometido. O Paul Krugman, Nobel de Economia em 2008, colunista do New York Times, documentou exaustivamente o que chamou de austeridade expansionista como mito. A ideia de que cortar gastos públicos estimula a economia porque sinaliza responsabilidade fiscal ao mercado não tem suporte empírico. Os países europeus que implementaram a austeridade pós-2010, Grécia, Portugal, Espanha e Irlanda, experimentaram recessões mais profundas e recuperação mais lenta do que os que mantiveram o estímulo fiscal. O multiplicador fiscal, o quanto cada real de gasto público gera na economia, é positivo em economias com capacidade ociosa. Cortar gastos em países com desemprego alto e capacidade produtiva subutilizada retira a demanda da economia, reduz o PIB, reduz a arrecadação e muitas vezes piora o déficit, ao contrário do que prometia. O Joseph Stiglitz, também Nobel, ex-economista-chefe do Banco Mundial, foi ainda mais direto sobre o caso argentino especificamente. O programa do FMI para a Argentina de Macri, que incluía metas de superávit e austeridade, foi um fracasso documentado que levou ao default e à volta do peronismo. Milei está repetindo o mesmo programa, com os mesmos credores. E a mesma lógica que Stiglitz havia criticado como fundamentalismo de mercado, a aplicação doutrinária de receitas que funcionam nos modelos, mas não nas economias reais. O Hyman Minsky, economista que previu a crise financeira de 2008, antes que ela acontecesse, havia mostrado que as economias financeiramente desreguladas tendem naturalmente à instabilidade. O que Minsky chamou de paradoxo da tranquilidade, períodos de aparente estabilidade acumulam fragilidade que eventualmente explode. A Argentina de Milei desregulou o câmbio, abriu a conta de capitais e eliminou controles financeiros.
Isso não atraiu investimento produtivo, atraiu capital especulativo que entra quando os juros são altos e sai quando percebe risco, derrubando o câmbio. É o paradoxo de Minsk aplicado à periferia latino-americana. Aqui chegamos ao comparativo mais revelador e mais desconfortável para os neoliberais brasileiros. O Brasil de Lula opera em déficit fiscal. A Argentina de Milei opera em superávit fiscal. E o real se valorizou em relação ao peso nos últimos 2 anos. Como explicar isso sem recorrer à teoria que os neoliberais recusam? O Dani Rodrik, economista de Harvard, um dos mais influentes críticos heterodoxos do liberalismo econômico, oferece o quadro teórico mais preciso. O paradoxo da globalização e o falando direto sobre o Rodrik mostrou que a performance econômica de países em desenvolvimento não é determinada pelo grau de alinhamento com a ortodoxia liberal, é determinada por capacidade estatal, qualidade das instituições e da burocracia pública, política industrial ativa, a capacidade de guiar investimentos para setores estratégicos, mercado interno robusto, a demanda doméstica que sustenta a produção independente das flutuações externas e produção seletiva, o uso de tarifas e regulações para criar espaço para o desenvolvimento de setores estratégicos. O Brasil tem um mercado interno de 215 milhões de pessoas, o que dá escala para a produção industrial doméstica. A Argentina tem um mercado de 46 milhões. E ao eliminar proteções e abrir a conta de capitais, expôs sua economia menor às flutuações de um mercado financeiro global que os dolariza brutalmente. Marini, em A Dialética da Dependência, completaria: o modelo Milei é a superexploração levada ao extremo, salários reais abaixo do custo de reprodução da força de trabalho, depleção do mercado interno, exportação máxima de commodities com valor mínimo agregado e transferência da mais-valia para o capital financeiro internacional via serviço da dívida e remessa de lucros. É o capitalismo dependente em sua forma mais pura e destrutiva. Agora chega ao segundo elemento que esse episódio levanta, as tarifas de 25% que Trump impôs ao Brasil. Nós temos que analisar que a medida tem motivação ideológica e não técnica. Trump impôs tarifas ao Brasil não porque o Brasil é parceiro comercial desequilibrado, mas porque Lula não é Milei, porque o Brasil votou na ONU contra Israel, porque o Brasil se recusou a subordinar sua política externa à agenda de Washington, porque Lula é, para o trumpismo, o símbolo do globalismo de esquerda, que a internacional reacionária quer destruir. O Dani Rodrik chamaria isso de hiperglobalização como instrumento de coesão. O acesso ao mercado americano sendo usado como uma alavanca política, não para promover eficiência econômica, mas para forçar alinhamento político. O Atílio Boron, em América Latina na Geopolítica do Imperialismo, identificou esse padrão como doutrina Monroe econômica. Os Estados Unidos usando o acesso ao seu mercado e ao sistema financeiro dolarizado como instrumento de controle político sobre os países latino-americanos. A resposta brasileira de cautela e negociação, que sempre foi defendida, tem uma racionalidade estratégica. No ano eleitoral, transformar o tarifaço em crise aberta com Washington seria dar munição para a direita brasileira, que apresentaria Lula como responsável pelo deterioramento das relações. Mas há um limite nessa estratégia que Prebisch e Furtado identificariam. A negociação bilateral com Washington nunca resolve a assimetria estrutural. O Brasil precisa de diversificação de parcerias. China, BRICS, Mercosul, África, que reduz a vulnerabilidade ao poder de coerção americano. E precisa de política industrial que reduz a dependência de exportações de commodities que tornam o país vulnerável às flutuações dos preços internacionais. Agora chegamos ao contexto político que dá urgência a toda essa discussão. 2026 é ano eleitoral no Brasil. E a performance econômica, real ou percebida, vai determinar os resultados. O problema para Lula é a inflação dos alimentos, que afeta diretamente as famílias mais pobres, permanece alta. O câmbio, pressionado pelas tarifas americanas e pela fuga de capital, cria percepção de estabilidade. E o desemprego, apesar de baixo formalmente, esconde grande informalidade e precariedade. O problema para
Flávio Bolsonaro é o desgaste da imagem de Flávio dentro do segmento conservador é real. A direita brasileira está fragmentada e o campo estritamente bolsonarista, o campo liberal conservador de Tarcísio e o campo reacionário, que ainda olha para Milei como modelo. O Milei, que deveria ser o ativo ideológico da direita brasileira, está se tornando passivo. Como defender a cartilha liberal quando a Argentina, que implementou a cartilha, está em colapso social? Nicolas Poulantzas, em Estado, Poder e Socialismo, identificou que a luta política se decide também no campo das ideias sobre a economia. Quem consegue definir o senso comum econômico, que todo mundo sabe como a economia funciona, tem enorme vantagem política. O neoliberalismo dominou esse senso comum por décadas. O experimento Milei está destruindo esse senso comum em tempo real. E a esquerda brasileira precisa ter a capacidade analítica e a agilidade comunicativa para capitalizar essa destruição. Então vamos fechar com a clareza que esse momento econômico exige. A Argentina de Milei está provando empiricamente que a teoria econômica heterodoxa e a tradição marxista sempre sustentaram. A cartilha liberal não funciona para economias periféricas. Não porque os implementadores sejam incompetentes, mas porque a cartilha foi desenhada para economias do centro e não contempla as especificidades estruturais das economias dependentes. Prebisch nos mostrou que a deterioração secular dos termos de troca faz com que nenhum equilíbrio fiscal interno resolva a vulnerabilidade externa das economias periféricas. Furtado nos mostrou que o subdesenvolvimento é estrutura e que nenhuma austeridade fiscal transforma em estrutura. Marini nos mostrou que o modelo Milei é superexploração levada ao extremo, destruição do mercado interno para exportar mais barato para o mercado mundial. Krugman e Stiglitz nos mostraram que, até dentro do mainstream, a austeridade como remédio universal foi desacreditada ao máximo. Minsky nos mostrou que a desregulação financeira produz instabilidade e não confiança. Roderick nos mostrou que os países que se desenvolvem são os que têm política industrial ativa, capacidade estatal forte e proteção seletiva, não os que seguem cegamente a ortodoxia liberal. E o Brasil versus a Argentina nos mostrou em tempo real déficit com política industrial ativa, mercado interno robusto e proteção estratégica dos recursos estratégicos. Proteção estratégica versus superávit com destruição do mercado interno, desindustrialização e entrega dos recursos para o mercado financeiro internacional. Peso derrubado, real relativamente estável, a cartilha liberal falhou. E o Brasil tem a oportunidade histórica de mostrar na prática, não apenas na teoria, que existe caminho diferente, se tiver coragem política de tomá-lo. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.